Amém. Você pode ficar sentado, mas abra comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 14. Mateus 22, 1 ao 14. O título da mensagem é Geração do Relativismo. Essa geração que nós estamos participando. E somos tentados a participar, melhor dizendo, espero que não. Geração do relativismo. Mateus 22, de 1 a 14, diz assim: De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Então eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrares. E, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra, Deus. Que Teu Espírito Santo possa agora abrir nossa mente, nosso coração. Eu me coloco em Tuas mãos, Espírito Santo de Deus. Que haja profecia nessa manhã, palavras proféticas. Que o nosso interior seja alcançado pelo poder da Tua palavra, que ninguém fique de fora nessa manhã, ó Deus. Que cada um ouça conforme a necessidade real que cada um tem, ó Pai. Nos colocamos debaixo do poder da Tua palavra. Nos transforma, nos leva a Peniel nesta manhã, Pai. Sê conosco. É o que nós oramos, é o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. E aqueles que concordam, digam amém, amém. Geração do relativismo, que você vai entender. O que é relativismo? Relativismo é a doutrina que prega que tudo é relativo. Tudo é relativo. Que não existe uma ideia ou uma verdade absoluta para nada. Que tudo pode variar conforme a época, o lugar ou o grupo social. Então tudo pode ser relativizado. Nada é pontual, nada é concreto. Então nessa geração do relativismo se prega, tudo é relativo, não existe uma verdade absoluta, não existe uma ideia absoluta. Tudo pode variar conforme a época, o ambiente
ou grupo social. No versículo 1 ao versículo 7 que nós lemos, Deus nos fala sobre o convite de Deus para Israel e a rejeição de Israel que Deus fez para o seu convite, da graça, da salvação, através de Jesus Cristo. O contexto desse texto está em um rei, o Deus Pai, o Filho, que é Jesus, o Deus Filho, e os convidados, todos, bons e maus. E nos fala de uma veste nupcial, uma veste para essa festa. E o interessante, que talvez você não saiba, ou já sabe, é que o anfitrião da festa providenciava as vestes para os convidados. Não, você não tinha que ir numa loja de aluguel de roupas de casamento. Não, alguém não precisava voltar porque não ia ter o dinheiro para estar no palácio de um rei para se vestir. Porque na cultura judaica, quem convidava já dava as vestes. Está entendendo? Diga amém. Amém. Então era uma questão apenas de vestir a roupa que o rei dava. Então, olha que rei maravilhoso, que cultura maravilhosa. O rei convida, o anfitrião convida as pessoas, e juntamente com esse convite, ele providencia as vestes para a pessoa usar naquela festa. Primeiro princípio que já podemos entender: o que você precisa, Deus já te deu. No campo de vida espiritual, nas tuas necessidades, a palavra do Senhor diz que em Jesus todas as nossas necessidades serão supridas, serão satisfeitas, realizadas. Então tudo que você precisa, olha para o Calvário, que Deus já te deu. Quando Jesus disse, olha, tudo está consumado, o que é tudo? Tudo é tudo. Então o que você precisa é como se Deus estivesse nos convidando esta manhã para essa festa. E essa festa vai acontecer no céu, nas bodas do Cordeiro. Deus já te convidou e Deus já te deu essas roupas. E você vai saber que roupas são essas que nós precisamos. Não tem como você comprar. A religiosidade diz que eu posso comprar, que a bondade compra o céu, que as boas ações compram o céu, que a ação social compra o céu. Não, isso tudo é válido, é necessário. Mas essas roupas das bodas do Cordeiro, ninguém pode comprar, porque já foi comprada no Calvário, já foi conquistada na cruz do Calvário. Ninguém pode comprar. Pastor, o que eu posso fazer para ser salvo? Você não pode fazer, você tem que tomar posse. Você tem que crer de todo o coração e continuar crendo até o fim. Não deixa a religiosidade entrar. Não, Deus não é o celular que você põe crédito. No céu nós estamos sempre sem crédito. Nós estamos sempre sem sinal. E quem nos dá esse sinal é o poder do sangue de Jesus. O que te capacita para você fazer ligação e receber ligação no céu é o sangue de Jesus. Então não tem como comprar. O rei já deu a todos os convidados, sem exceção, sem acepção. Os convidados da festa já tinham recebido todos também a roupa necessária. Agora um detalhe, está implícito aqui no texto: o uso das vestes era obrigatório. Ninguém vai chegar no céu de qualquer maneira. Ninguém vai chegar no céu com roupa suja. Ninguém vai chegar no céu com relativismo, relativizando aquilo que Deus manda. Ah, a Bíblia diz isso, mas eu acho isso. Olha, você vai ficar na terra. Ou melhor, vai para outro lugar, né? Não existe isso. E essa troca de roupa que o rei
Isso é uma parábola, nos ensina uma verdade espiritual que o rei exigiu dos seus convidados. Essa troca de roupa é nós deixarmos a nossa justiça e buscarmos a justiça de Deus. Não é o que nós achamos, é o que Deus ordena. Justiça, já aprendemos, já ensinamos que justiça não é juízo, justiça é alinhamento. Você tem que estar vestido, alinhado com Deus. A tua vida, a tua família, todas as áreas têm que procurar um alinhamento com Deus. Essas roupas nos falam de santificação. O que é santificação, pastor? É separação. Santificação é você se separar do mundo, é você que se separa. É você que se consagra. É você que abre mão de coisas que podem ser até lícitas. Todas as coisas me convêm, diz a palavra, Paulo dizendo. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Você não pode ser dominado por nada. Faça esse testezinho contigo. Vai ter talvez aquele jogo, aquela série, alguma coisa que você quer ver. Não, hoje eu vou mortificar minha fé. Eu não vou fazer. Santificação. Eu vou orar ao invés disso, vou ler a palavra, vou ler um livro. Essa mudança de veste também nos fala de uma mudança de vida, de caráter. A palavra do Senhor nos fala para nós nos despirmos do velho homem. Então, para você receber uma nova roupa de Deus, uma nova veste de Deus espirituais, você precisa se desfazer das antigas. Paulo nos fala, a palavra nos fala, deixai o velho homem com as suas concupiscências, com os seus prazeres, com as suas vontades, e vos revestir do novo homem. Tudo isso Deus já nos deu. Tudo isso Deus já fez na tua vida e na minha vida. Só precisamos tomar posse. No versículo 10 diz o seguinte: e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Irmãos, você está dentro desses maus e bons aqui. Talvez você possa dizer, eu faço parte desses bons. Você também pode fazer parte desses maus, porque diante do Senhor, nossa justiça é nula. Esqueceu que temos que abandonar nossa justiça própria e abraçar a justiça de Deus. Ele nos encontrou e diz que a sala ficou repleta de convidados. E aqui eu comecei a pensar nas igrejas hoje. Multidões e multidões se declarando nas redes sociais evangélicos, cristãos. Mas qual a diferença que esse povo está fazendo na sociedade? Qual a diferença que esse povo está fazendo dentro da sua família? Qual a diferença que esse povo está fazendo no mundo espiritual? Porque, irmãos, as igrejas podem estar repletas, lotadas. Mas quantos estão com as vestes? Número não é garantia de céu, nem de aprovação. Ora, todo mundo foi convidado e todo mundo veio. Quem não quer participar de uma festa do reino? Graças a Deus esse convite continua para todos que estão lá fora. Deus continua chamando bons e maus para vir. Não pense que Deus não tem prazer ou não tem vontade de chamar aquele pecador que está lá fora para vir para o seu reino. Ele continua chamando. E a sala está repleta. Que maravilha!
O rei agora consegue encher a sala do banquete, do casamento do seu filho. O casamento vai acontecer em breve e essa sala ainda continua sendo cheia até hoje. Sendo repleta, cheia de pessoas que aceitam o convite de Deus. Porém, no versículo 11 diz assim: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, assentados à mesa, não estava na porta, assentados à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Um homem que relativizou as suas vestimentas. Eu vou como eu quero, da minha maneira. Talvez eu ache a minha roupa mais apropriada. E quantos não pensam assim? Até mesmo os que estão na igreja. Relativizando coisas espirituais. Relativizando mandamentos eternos de Deus. Quando Paulo nos diz ainda que um anjo venha nos pregar um outro evangelho, seja maldito. O que Deus diz na palavra não muda. O que Deus diz na sua palavra nunca mudará. Jesus diz: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Não vai cair nenhum tio da palavra, igreja. E a igreja que vai subir é a igreja que não relativiza a palavra de Deus. É a igreja que não relativiza cultos ao Senhor. É a igreja que não está atrás de pessoas famosas. Não está atrás de celebridades. Você ouve o ano inteiro que Deus é amor, mas quando você vê na internet ou no Zap uma celebridade dizendo Deus é amor, eu me arrepio todo. Meu Deus! Só porque é uma celebridade. Vamos tirar o trono dos homens e vamos retorná-lo para o Senhor, porque só o Senhor está no trono. Deus não divide a glória dele com ninguém, nós estamos relativizando tudo. Estamos caindo no erro. Esse homem, ele relativizou. Ele achou que podia ir com qualquer roupa. Mas esse homem sabia, e nós sabemos, igreja, que não vamos chegar no céu de qualquer maneira. Não vamos chegar no céu fazendo a nossa própria vontade, sem matar o nosso eu, ou melhor, sem mortificar dia a dia o nosso eu. Não vai dar certo, não vai ter como. E um detalhe lindo que eu achei, eu encontrei nesse texto, é que o rei viu o que ninguém viu. Você entende isso? Ele entrou, passou pelos guardas, porque todo o palácio é protegido. Passou pelos guardas, passou pelos servos que estavam à mesa com porteiros. Se assentou ao lado de alguém, pelo menos de dois, ficou à frente de outros, e ninguém viu, só o rei viu. Sabe por quê? Deus vê o que o homem não vê. Deus vê na nossa vida o que o homem não vê. Você está me vendo aqui, né? Débora gosta muito dessa blusa. Azul marinho. Mas Deus está vendo aqui. O que os homens não veem em nós, Deus vê. Isso talvez até reponda a outra moeda, o outro lado da moeda. O reconhecimento que as pessoas não te dão, Deus está vendo. Deus vê o que o homem não vê. E quando o rei chega, irmão, estava muito notória, a roupa era todas iguais, tá? A roupa que o anfitrião dava eram todas iguais. Claro, só mudava o tamanho. E de repente uma pessoa no meio de um grande grupo
está vestido de forma diferenciada, estava muito aparente. Mas o rei viu o que ninguém viu. O rei vê dentro da tua casa o que ninguém vê. O rei vê no nosso dia a dia o que ninguém vê. O rei vê na nossa mente, no nosso coração o que ninguém vê. Isso deve causar em nós um temor. Um temor de agradarmos ao Senhor. Aquele homem ficou desapercebido por todos. Mas o rei viu. Podemos nos esconder de pessoas, mas de Deus não. Como eu sempre falo, arrependimento tem que ser algo imediato. Percebeu que errou, percebeu que pecou, pede arrependimento, pede perdão a Deus. Não deixa para amanhã não. O rei viu o que ninguém viu, porque só o Senhor sonda mentes e corações. Só o Senhor sonda a nossa mente e nosso coração. Só o Senhor conhece o nosso coração. Porque às vezes pessoas também fazem julgamentos errados de nós. Falam coisas que não são verdadeiras sobre nós, mas o Senhor conhece. Que isso seja um consolo, uma alegria, um ânimo para a tua vida. O Senhor te conhece. Porque assim como ele viu esse homem que estava sem as roupas, ele viu com os outros que estavam. Então podemos dizer que o rei viu, nesse versículo 11, o que ninguém viu, o que ninguém viu. Ou também podemos dizer que todos viram, mas também relativizaram. Isso acontece muito na vida do crente. Está vendo, mas está relativizando. Está dando desculpas para pecado. Desculpa para fraqueza. Desculpa para demônio. Desculpa para desânimo. Porque saiu da igreja, alguém te fez mal, não saiu da igreja, porque teve a opção de não servir a Deus. Estamos relativizando aquilo que nós vemos nas outras pessoas. Talvez muitos olharam assim para aquele homem e disseram, está assim a veste nupcial que o rei exige. Mas está bom. Mas não tenha pena do pecado nem do diabo. Tem que ser exterminado. Tem que ser queimado. E quantas vezes nós estamos vendo pessoas dentro da igreja indo para o inferno e outros acham bonitinho. Pessoas em rebeldia e os outros acham rebeldia. Rebeldes vão para o inferno. Relativizando. Mas assim porque não tem porquê. Cadê tua roupa? Se alguém falasse com aquele homem, talvez antes do rei entrar, ele não ia sofrer a consequência que ele sofreu, e você vai ver. Se tu vê, diz a palavra, se tu vê um irmão em pecado, e você conseguir tirar do pecado, você aumenta, você põe brasas vivas sobre a tua cabeça. Precisamos ser uma igreja saudável, que exorte uns aos outros, que tire o outro do buraco. E talvez você esteja sentado à mesa. Lembra-se que todos eles estavam sentados à mesa com alguém que não está com as vestes. E você não está fazendo nada. Você não está tentando alertar, irmão, irmã. Põe a veste que o rei te deu. Põe veste da justiça, alinhamento. Põe veste da santidade. Põe veste da santificação, do juízo. Se despe das coisas antigas, veste as novas. E nós às vezes estamos vendo pessoas dentro da igreja indo para o inferno, achando bonitinho. Às vezes até na nossa própria vida. Irmãos, como é que estão suas vestes nessa manhã? Como é que estão as vestes dos seus familiares? Entende que cada um vestia as vestes, mas nós podemos falar, irmão, irmã, filho, filha, parente,
Esposo, esposa, veste as vestes que o Senhor te deu. Já estão disponíveis. Veste, às vezes falta um aconselhamento, irmãos. Falta alguém para dizer. Como crerão se não há quem pregue? Às vezes nossos amigos precisam ter uma consciência dessas vestes que Deus quer dá-los ou já deu. Como assim? Então, irmão, nós estamos às vezes vendo pessoas sem as vestes e não estamos fazendo nada. E principalmente na casa de Deus, nós somos levados, chamados a exortar uns aos outros. O que é exortar, pastor? Chama a atenção, não exortar no original é animar, avisar uns aos outros. Temos que entender que o céu governa a terra, não a terra governa o céu. Deus governa o homem, não o homem governa Deus. E essas roupas que Deus já nos deu de justiça, de alinhamento, de santificação, de uma armadura de Efésios 6, revestivos, pois, de toda a armadura de Deus, para resistir. Então, se você não veste a armadura de Deus, você não resiste. É uma armadura que Deus já te deu. E no versículo 12, o texto continua. O rei viu esse homem que relativizou a sua entrada na sala, e o rei agora se dirige a ele diretamente, de forma pessoal, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Como o rei o chama amigo, é diferente de filho. Para aquela mulher do fluxo de sangue, Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Esse homem podia ser um amigo, não um filho. Você pode ser amigo da igreja, amigo do evangelho. Você pode ser amigo das coisas de Deus. Mas você pode ainda não ser filho ou filha. Tudo na palavra tem um sentido. O rei chama esse homem de amigo. Porque Deus é amigo, nosso amigo. Amém? Amém. Mas não podia chamá-lo de filho. Deus sempre quer ter um relacionamento com o homem. Deus não é aquele quando o homem erra, Deus se afasta, Deus fica irado. Vou amaldiçoar. Não. O homem tinha desobedecido uma autoridade máxima do país, daquele lugar. O homem tinha desobedecido e feito a própria vontade, relativizado o que o rei tinha mandado para todos. Ele era o único que achava que podia desobedecer. Igual na igreja. Todos fazem, mas tem alguém que acha que pode desobedecer. Tem alguém que quer ser diferente. E o rei, o próprio Deus, Deus Pai, diz: amigo, como você entrou aqui desta maneira? E diz a palavra então que ele emudeceu. O que é emudecer? É ficar sem ter o que falar. Sabe por quê, irmãos? Os homens hoje têm muitas coisas para falar. Muitas desculpas, muitos motivos, muitas motivações, mas diante de Deus todo mundo vai se calar. Tudo que você possa falar para você mesmo ou para alguém, diante do Senhor você não vai conseguir, porque você vai estar diante da verdade. Você vai estar diante daquele que conhece mente e coração. Então não tem o que falar com ele. Ele já sabe de tudo. Emudeceu. Viveu uma vida como quis.
foi presenteado e não recebeu o presente, igual esse povo que está lá fora, como nós estávamos, oferecemos a Jesus como Senhor e Salvador, e eles não aceitam. Você acha que diante do trono de Deus, do trono branco de Deus, de Apocalipse, alguém vai poder dar justificativas por que não foi salvo? Não, é julgamento para receber a sentença. É julgamento para receber o destino final, direita ou esquerda, céu ou inferno. Não adianta as palavras, os motivos, as desculpas que nós possamos dar hoje. Não poderemos estar diante do trono. Você acha que alguém vai poder dizer: eu não sabia? Eu não tive tempo. Eu ia fazer semana que vem. Eu ia fazer no mês que vem, no ano que vem. Não. Emudeceu. Faça o que você tem que fazer hoje. Porque diante do trono, todos ficarão emudecidos. Ninguém vai poder dizer: não, Senhor. Tem, irmão, isso é coisa de filme, é coisa de peça de teatro de igreja. É o anjo buscando o nome no livro da vida, que é o livro da graça de Deus. Elias Fornegar de Matos, vinde bendito de meu Pai. Qual é o seu nome? Procura direito. Não tá. Mas procura, porque eu estava lá domingo de manhã na Almeida de Santa Amélia. Tá. E todos os homens vão emudecer. Hoje nós temos à nossa frente uma geração que relativiza tudo. Que tem motivos para tudo, desculpas para tudo. Diante do trono. Por que esse homem ele emudeceu? Não dá por ele, pela natureza dele, podemos pensar. Ele poderia dar algum motivo qualquer. Não tive tempo de trocar de roupa. Pensei que não precisasse. Pensei, irmãos. Que fique claro na nossa mente. Um dia diante do Senhor, nós só ficaremos calados. Nós só poderemos receber a sentença de vida eterna ou de morte eterna. Mas pastor, esse culto é da igreja, sim, mas essa pregação é para crentes. Quem veste nupciais são os crentes. É o povo de Deus, é o do Senhor. E no versículo 13 diz: então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, sofrimento eterno. E alguém pode pensar: mas tadinho dele. Não, irmãos. O que o homem tem que fazer? É só vestir as vestes que Deus já deu. É só aceitar a graça que o Senhor tem para dar. É só aceitar o governo, o domínio de Jesus. Deus jamais vai colocar alguém no inferno. É a pessoa que quer ir. É a pessoa que decide fazer o que quer na terra e por isso escolhe a sua eternidade. Ai, tadinho dele, ai, tadinho de mim, pastor, Deus vai ter pena de mim na hora. Deus é Espírito, Deus é amor, e não existe amor sem justiça. Não existe amor sem justiça. Eu ouvi isso a vida inteira do meu pastor.
Porque Deus te ama, Ele é justo. Então, não existe uma questão de tadinho dele. Porque ele relativizou, ele tinha tudo para estar como qualquer um outro, como todos estavam. Ele tinha tudo para estar sentado na mesma mesa como ele estava. Ele recebeu o mesmo convite. Ele passou pela mesma porta, pelos mesmos portais do palácio. Sentou-se à mesma mesa. Já devia estar comendo uma boa comida a esse ponto, essa altura. Mas não quis botar uma roupa. Talvez aquela coisinha que você não quer colocar na tua vida vai te tirar do céu. Cuidado. O pecado do diabo não precisa de um buraco, ele só quer uma brecha. Ele só quer uma área da tua vida para te dominar. E se você tiver alguma brecha, alguma área, alguma coisinha na tua vida que Satanás ainda te prende, você vai orar nesta manhã e Deus vai te libertar. É muito sério. Não, mas só uma roupa, é só uma roupa. Às vezes o que é um impedimento, uma barreira na tua vida não é na minha. Isso é pessoal. Às vezes aquilo que te impede de romper, de crescer, de fluir no Espírito, é uma coisa mínima, mas que está te atrapalhando. Lança fora nessa manhã. Lança fora qualquer veste que não seja a veste do Senhor na tua vida. A solução que Deus tem para a tua vida, você não precisa de atalhos. Deus manda falar com alguém aqui nessa manhã. Você não precisa de jeitinhos que você está dando. Você precisa do caminho que Deus tem aberto para você. Deus já abriu um mar vermelho na tua frente. Ah, se Moisés tentasse, e para a direita era só monte, e para a esquerda tinha só montanha, para trás tinha o povo de Faraó. Mas Deus já tinha o mar aberto para ele. Tira. Talvez um botãozinho da tua roupa. Fala com mais espirituais. Pastor, uma coisa mínima. Esse mínimo está te atrapalhando. Pastor, tem uma coisa mínima na minha casa, na minha família, no meu celular. Tira. Porque essa coisa mínima, o rei vê. Essa coisa mínima, Deus vê. E pode te tirar da sala do trono. Talvez você não está fluindo no Espírito, porque tem alguma coisa te atrapalhando. Não é você que deve verificar isso, é o Espírito Santo que quer te revelar. Peça ao Espírito Santo de Deus. Eu sempre digo, no momento de oração, você vai orar, você vai adorar, você vai buscar, mas você vai se calar também. Fala comigo, Espírito Santo. E vai começar a passar como um filme na tua mente. Aquilo. O Espírito Santo começa a te convencer. E ali você começa no processo de libertação e de mudança. Tirai-o. O rei queria tirar alguém da sala do trono? Não. Deus quer tirar alguém do meio do povo? Não. Deus quer que alguém vá para o inferno? Não. A palavra de Deus diz que o inferno foi criado, foi estabelecido para Satanás e seus demônios, não é para nós, muito menos da igreja. Amarrai de pés e mãos, lança para fora, nas trevas, vai haver choro e ranger de dentes. E no versículo 14 vem um versículo que alguns têm alguma dúvida. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
Todos são chamados, mas tem que estar com a veste. Não é porque estamos na graça que vamos pecar. Não é porque estamos na graça que é de qualquer maneira. Não é porque estamos na graça que vamos relativizar qualquer coisa. Nada pode ser relativizado. A tua fidelidade a Deus não pode ser relativizada. A tua vida com Deus de santidade não pode ser relativizada. Que Deus tenha misericórdia de nós. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Deus te chamou, é você que se escolhe. Deus te chamou, é você que se apresenta. Deus vai fazer na tua vida na proporção que você buscar, na proporção que você desejar, na proporção que Ele vê no teu coração o desejo de estar com as vestes, sem relativizar nada. Peça a Deus misericórdia. Peça ao Senhor misericórdia. Deus, tenha misericórdia de mim. Ore como Davi orou: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Não me deixe enganado. Não me deixe com essas tendas tortuosas que nós temos hoje, irmãos. A igreja está sendo provada, tentada nos seus princípios. Que não nos enganemos. Para estar sentado na mesa do trono, para estar na sala do trono com Deus, precisamos estar com as vestes que Ele já nos deu. Do Gênesis ao Apocalipse. Você vai encontrar a melhor forma de você ser uma pessoa feliz, uma família feliz, ter saúde espiritual, emocional e física. Tudo está na palavra. Eu fico pensando assim, eu já estou terminando para não ser prolixo. Por que não colocar uma veste que o rei deu para ir numa festa? Orgulho, sei, não sabemos. Porque não importa o motivo. O que vai importar é se nós vamos estar ou não com as vestes. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Eu não sei qual parte da palavra o Senhor falou contigo. Não resista à voz do Espírito Santo. Essa palavra é para todos nós. O mundo tem vestes para nos dar. O pecado tem veste para nos dar. A serpente tem veste para nos dar, como fez com Adão e Eva. Pode comer, não vai morrer não. Eu oro por uma igreja conectada com o Senhor. Eu oro para que possamos nos conectar, nos ligar mais com as coisas do alto. Que não sejamos os mestres das desculpas, dos motivos. Precisamos abrir mão disso tudo e tomarmos as decisões certas, os caminhos certos. O rei viu o que ninguém viu. Muitos viram, mas não fizeram nada. Que Deus nos posicione nesse mundo. Que o Senhor nos posicione como uma igreja profética. E pastor, qual foi a pregação de João Batista, inaugurando a graça? Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos.
João Batista não estava oferecendo cura, prosperidade para os povos em Jerusalém. As pessoas iam até ele num deserto, procuravam a ele, o que ouviam era: arrependei-vos. João Batista procurou um palácio do rei e disse: olha, você está em pecado, está em adultério. Você tem coragem para Deus te usar dessa maneira? Essa é a igreja que Deus quer. Que tente ajudar os outros a colocar as bênçãos. Uma igreja que denuncia o pecado, que não põe o pecado debaixo do tapete. Senhor, obrigado pela tua palavra. O Senhor falou a cada um de forma pessoal. Nós entendemos que mesmo aquele homem errando, o Senhor chamou ele de amigo. Senhor, queremos ser mais do que teus amigos, queremos ser filhos e filhas. Em nome de Jesus, ó Deus, som do nosso coração, vê se há algum caminho mau, nos leva pelo caminho da tua palavra nessa manhã. Meu Deus, se há alguma brecha em alguma vida, por menor que seja, quebra, fecha nessa manhã, em nome de Jesus. Eu declaro libertação nessa manhã. Pelo poder do Espírito Santo, sejam libertos. Em nome de Jesus. Há uma guerra espiritual. Pessoas presas ao relativismo sejam libertas em nome de Jesus. Pelo poder da palavra de Deus, toma posse de libertação nessa manhã. Que não haja resistência. Que não haja resistência no mundo espiritual. Solta, libera! Meu Deus. Pessoas que por pouco, por prato de lentilha, Ramanchovanaya de canta lava, Sarabanamacanta lava, Ramanchovanaya de canta lava, e o Senhor está vendo pessoas tocarem, Senhor, a primogenitura por prato de lentilha. A tua presença, a tua cara por conta que não vale a pena. Meu Deus, pessoas que por pouco estão perdendo grandes vitórias, grandes bênçãos travadas por pouca coisa. Tem misericórdia. Ramayore canta lava, yare malabalaba, saramana canta labanamana. Ramayore malabanamana, yare panta labalaba, surena. Santo é o Senhor, Deus é santo. Ele já te deu as vestes que você precisa, que eu preciso. Basta nós nos colocarmos na mão do Espírito Santo. Basta nós nos colocarmos na presença do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Em nome de Jesus, ó Deus, continua falando. Continua trabalhando em cada coração pelo poder da tua palavra. Continua invadindo mentes e corações, separando, ó Deus, o que é teu e o que não é na nossa vida. Faz a tua obra, Espírito Santo de Deus. Faz a tua obra, Senhor. Faz a tua obra.
Queremos ser homens e mulheres posicionados, direcionados, alinhados com a tua vontade, com a tua palavra, Deus. Eu oro, Senhor, para que neste lugar, em nome de Jesus, nunca a sua palavra seja relativizada. Nunca. Nós repreendemos o espírito de Jezabel, que quer calar a verdadeira pregação. Em nome de Jesus, neste lugar sempre será pregado o evangelho da palavra. Em nome de Jesus, não haverá preocupação com egos humanos, não haverá preocupação com opiniões humanas. Que se levantem João Batista neste lugar, ó Deus, homens e mulheres que pregam o evangelho da tua verdade. Nós consagramos esse altar mais uma vez, para que a verdade seja sempre pregada, ou para que a tua voz seja liberada, em nome de Jesus. Lugar santo e santificado ao Senhor, Pai, que possamos deixar todo atalho, todo jeitinho, e seguirmos os teus caminhos, a tua vontade, a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus.